Bom, estamos aqui com a nossa tier list. As características, as categorias são obra-prima, no qual é um jogo que é uma obra-prima mesmo, não dá pra nem falar. Inesquecível, que é aquele jogo que ele chega assim no nível de uma obra-prima, mas é um jogo bom. Quero muito jogar, porque eu já vou dar um spoiler, vai ter muito jogo que vai entrar nessa lista aqui, tá bom, gente? Então, vale o gameplay, que é um jogo que só vale o gameplay, nada mais. E é assim. Recomendo com ressalvas. É aquela categoria que se recomenda, porém com muita coisa, não com prós e contras, sim. Deixa a desejar, que é aquele jogo que deixa muita coisa, sim, a desejar, principalmente vários jogos assim que estão nessa lista que a gente vai falar. Jogo ruim, que é aquele jogo, você já sabe, né? E temos Nunca Ouvi Falar, que é uma categoria de jogos que a gente sabe que existe, mas eu nunca ouvi falar a respeito, beleza? Lembrando que esse detalhe, essa série da tier list vai ser baseado na opinião minha, tá? Se você tiver alguma opinião, comenta aqui que a gente vai fazer isso juntinhos, beleza? Eu vou ler seus comentários também no próximo, lendo nos comentários muito louco, beleza? Mas então vamos começar. Primeiro aqui da lista é Pong, que é a que eu já vou colocar esse primeiro, cara, o Pong, em nunca ouvi falar. Porque, meu, esse. Que os caras inventam um jogo desses, meu amigo? Me fala. Ei, por quê? Ai, ai. Muito, mas, enfim, muito doido. Agora a gente tem um classicaço do fliperama, cara. Pô, porque, pô, cara, Pac-Man é um jogo bastante conhecido por muita gente, cara. Pac-Man, aquele jogo classicaço do bichinho amarelinho, né? O Pac, que anda por um labirinto comendo balinha, tem os fantasmas assustando, querendo pegá-lo, e ele se. E com as balinhas gigantes ele fica invencível e os fantasmas tremem. É só esse o jogo, cara. Mas não deixa de ser muito divertido, cara. Por isso eu vou botar o Pac-Man, cara, pra- como obra-prima, cara, porque pelo amor de Deus, fala alguma coisa mal desse jogo, não recomendo, cara. Agora a gente tem o Donkey Kong, né? O Donkey Kong de fliperama. Esse, cara, eu não joguei ainda. Muita gente fala que é muito bom. É um jogo que apresenta não apenas Donkey Kong, mas apresenta o que seria, né? O Mario, que tá na lista, né? Vários jogos do Mario estão presentes na lista, beleza? E Donkey Kong de fliperama, eu não joguei. Mas eu quero muito jogar o Donkey Kong de fliperama, cara, porque muita gente fala bem do Donkey Kong de fliperama, cara. E é, assim, coisa muito doida. Enfim, Miss Pac-Man é o próximo da lista. O Miss Pac-Man, olha, eu vou colocar que eu quero muito jogar. Porque eu joguei o Pac-Man 1, primeiro Pac-Man. E o Mr. Pac-Man, né? E a gente sabe como é que né? Como é que as coisas e tudo tal. Beleza? Doug. Eu vou botar o Dig Dug e o Dig Dug Trouble in Paradise meio que juntos, cara. Vocês vão na mesma categoria. Que eu nunca ouvi falar, velho. Sério, me diz uma coisa, mano. Inventa um jogo desses, velho. Não tem nada contra. Eu sei que tem gente que já jogou e tal, mas eu nunca ouvi falar desse jogo, meu. Sério mesmo. Nós temos Duck Hunt. Duck Hunt, cara. Meu, o Duck Hunt é um classicaço, antigaço mesmo, no qual atira nos patos voando e você tem um cachorrinho, ele vai no arbusto pegar os patos que você atira, cara. É um jogo bizarro e ele é um jogo que, na minha opinião, eu não joguei, mas eu acho que ele deixa a desejar. Eu vi gameplays, ah, vários gameplays desse jogo, e é um jogo que deixa a desejar porque é
É um jogo bem simples. Podia ter mais coisa? Podia. Mas muito simples. Por isso ele deixa a desejar. Super Punch-Out, cara. O Super Punch-Out do Super Nintendo, foi mal. O Punch-Out do Nintendinho, que é também bastante conhecido. O Punch-Out é uma franquia muito popular dos fliperamas. O Punch-Out surgiu no fliperama, óbvio. Depois veio pro Super Nintendo. E tem uma versão do Wii, que é muito boa também. Super Punch-Out, cara, eu quero muito, mas muito jogar, mano. Porque eu já joguei jogos do Super Nintendo, cara. Mas esse era o que faltava eu jogar, mano. Porque, cara, é muita coisa, pô, pra falar desse jogo, meu. A galera fala bem desse jogo. É difícil? É. Porque a galera derrotar os adversários de boa, cara. E olha, eu não tenho nada contra quem gostar de boxe ou não. Eu também gosto de esportes de combate, assim, que são muito bons também. Mas, se você não jogou, joga assim, de boa. Excite Bike, cara. Excite Bike eu já ouvi falar naquela pista do Mario Kart. No caso do Mario Kart 8, que tem como DLC e que depois libera exclusivo como Deluxe, né? A Excite Bike Arena. O Excite Bike, cara, eu quero muito jogar, cara. Porque ele pega pegada assim, meio como se fosse aquele. Uma pegada bem motocross, classicaço, né, cara? Tipo, vários outros jogos conhecidos de motocross aí. Mas esse é um jogo que eu quero muito jogar. Assim, nada contra, beleza? Beleza? Mas é um jogo que eu quero jogar. Super Mario Bros, cara, o do Nintendinho. Esse é um jogo inesquecível, cara, porque, pelo amor de Deus, Super Mario Bros é incrível. Eu amo a franquia Mario. Mario e Sonic. Eu amo as duas franquias numa só. Não sou assim. Eu sou pagar pau pra Nintendo, pagar pau da Sega. Não. Eu gosto das duas franquias, cara. São muito boas. Tanto que, tanto que a próxima lista aqui que eu vou seguir é uma pancada de Sonic. Aqui. Tem o jogo do Mario também pra falar? Tem. Mas o que eu vou falar agora vai ser uma pancada de Sonic, velho. Porque o que estamos pra ver agora de Mario e Sonic, meu, tá sendo incrível o que a Nintendo e a Sega estão fazendo recentemente, mano, com Mario e Sonic. Os jogos estão tudo lindo demais, cara. Bom, agora a gente vai pros três Sonic, os Sonics clássicos, aqueles de Mega Drive. Começando com o primeiro, cara. Sonic the Hedgehog 1, primeiro. Esse jogo, cara, assim, inesquecível, viu? Os, o 2, ele vale o gameplay, e o 3 eu quero muito jogar, cara, porque eu já joguei o Sonic 1 e o 2. O 3 ficou devendo ainda, cara. Então, essa fica difícil eu ficar, assim, pra falar assim, que eu quero jogar, fica complicado, mano. Mas Sonic 3 é o que falta pra eu jogar. Sonic R, mano. O Sonic Racing, conhecidíssimo, né? Que seria o Sonic Racing. Eu nunca ouvi falar desse jogo, cara. Porque, olha, jogos do Sonic de corrida, velho. Eu já vi, mano. E é, assim, algo extremamente esquisito. Não tão esquisito. Mas fazer jogo de corrida do Sonic é desafiador, na minha opinião. Eu já joguei vários jogos do Sonic de corrida também. Muito doido. Cara. Agora temos o Sonic Adventure. O Sonic Adventure, ele é um. Eu vi gameplay desse jogo, cara, mas eu quero muito jogar, mano. Porque ele é um jogo que traz uma coisa bem diferente do Sonic. Ele traz um modo história bem diferente. De você escolhe um personagem, você segue. E, ah, você segue a história de diversos personagens do Sonic. Você escolhe um personagem, você faz a história dele de boa até desbloquear um novo, cara. É muito, muito doido, cara.
E temos o Sonic Advance, que são Sonic Advance de navegador. Pô, não tô brincando. Tá exibindo aí o vídeo aí do Sonic Advance, cara. E eu vou colocar esse jogo como Value Gameplay. Na verdade, ele vale o gameplay, porque é um jogo muito, muito doido, mano. Ele é um jogo assim que ele pega aquela pegada do Sonic conhecidíssimo que a gente sabe, né? Do Sonic de plataforma, esses antigão que a gente falou, né? Do Sonic 1, 2 e o 3, que é algo esquisitésimo. Não esquisitésimo, mas eu falaria bom, até demais, né? Então, é um que vale o gameplay? É, mas é muito bom. Sonic Adventure 2. Vamos subir esse jogo aqui, colocar ele como obra-prima, porque, pelo amor de Deus, cara, esse jogo é maravilhoso demais. E o modo história desse jogo ele é muito bom, cara. Ele tem dois arcos, o modo história, o arco dos heróis e o de vilões. Você pode escolher qual que você quer fazer por primeiro e tal. E se você for passar os dois, você libera um modo muito bom que segue a história. O jogo é maravilhoso, tem uma trilha sonora muito, muito boa. Recomendadíssimo, velho. Sonic Advance 2. Eu vou jogar os dois, avaliar os dois e o 3 juntos, cara. Sonic Advance 2 e 3 juntos. E ambos vão na categoria que eu nunca ouvi falar, velho. Porque, sério, eu só joguei o primeiro. Eu nunca ouvi falar desses dois aí, mano. Doideira. Sonic Heroes. Agora temos Sonic Heroes, no caso Sonic Heroes do GameCube, cara. Sonic Heroes aqui. O Sonic Heroes eu quero muito jogar, cara, porque esse era o que eu tava devendo muito tempo, mano. Sonic Heroes, assim, que é bizarramente doido, cara. Só isso que eu tenho que falar do jogo. Tô seguindo aqui eles, então. Sonic the Hedgehog de 2008. Quero muito jogar, cara, porque esse é um jogo assim que, cara, tava devendo muito falar desse jogo, porque, cara, é assim, um jogo espetacular. A galera fala, acho que tem uma galera falando bem desse Sonic de 2008, não sei. E ele tem uma história assim marcante até, mas eu quero muito jogar, cara. Esse eu quero jogar. Coisa vale falar pra Sonic and the Secret Rings, mas eu vou colocar ele como eu vou colocar nele como quero muito jogar, porque eu vi várias gameplays desse jogo, a história fala que é muito boa, no qual o Sonic ele vai pro monte de histórias assim das Arábias, cara. É muito bizarro a história desse jogo. Sonic Racing, cara. Team Sonic Racing, na minha opinião, eu, eu recomendaria ah, ele deixa a desejar em algumas coisinhas, cara, porque ele pega assim aquela coisa dos tipo juntar um Mario Kart, os carros já não se transformam, mais que nem no Sonic Racing Transformed. Eu acho que se deixa a desejar um pouquinho, cara. Mas não tô dizendo. E eu tô dizendo que os jogos são ruins? Não. A maioria nessa lista aqui é muito bons jogos, cara. Sonic Lost World, cara. Sonic Lost World. Eu vou colocar esse jogo como quero muito jogar. Porque o que eu. Tanto de legal que a galera fala desse jogo, mano, é outra coisa, cara. Eu vi gameplay desse jogo, mano. E até disponível pra PC também, eu acho. Mas é um jogo que eu quero muito jogar, cara. Ele tem um modo história assim, esquisito. Trilha sonora de Sonic, nem precisa falar, cara. Fantástico. É muito bom. Recomendadíssimo pra muita gente, cara. Sonic Boom Fire and Ice e Sonic Boom Rise of Lyric. Eu vou falar dos dois Sonic Boom, cara. Começando com Sonic Boom Fire and Ice. Eu, apesar de eu nunca ouvir falar desse jogo, ele. ah, eu já vi vários vídeos, mas nunca falar, não me convenceu.
Só isso. O Sonic Boom Rise of Lyric é o Sonic de Wii U. Esse eu quero muito jogar. Já vou jogar, cara, porque o que a galera fala desse jogo, meu, é outro nível. E Sonic marcou minha vida, assim, cara. Acho que desde o desenho até agora, muito bom. Comentário. Sonic Mania. Sonic Mania, que é o que eu tô jogando um pouquinho por conta do coisa da Netflix. Eu vou. Mano, esse jogo aqui é uma prima. Tem muita nostalgia envolvida, velho. Eu vou chorar a respeito disso, mano. Porque, pô, é muito bom esse jogo mesmo. Ele, ele encaixa muito coisa de nostalgias e tal. Você é nostálgico mesmo o jogo, cara. Muito bom. Recomendo demais. É bem divertido o jogo. Se você é fã de Sonic, assim como eu, vai gostar demais, cara. Recomendo muito. Sonic Forces. Mais um que eu quero jogar, cara. Porque a maioria dos que quero muito jogar são Sonic, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá muita coisa pra fazer, assim, cara. Mas enfim. Eu quero muito jogar. Uma galera fala um pouquinho bastante mal da história, que combina bem junto com Sonic Generations também. E é algo que vale a pena testar. Nunca joguei, mas quero muito jogar, cara, esse jogo. Sonic Frontiers é o próximo da lista. Eu vou colocar esse jogo, eu também quero muito jogar, porque esse leva o Sonic tipo outro patamar. O Sonic Boom Rise of Lyric, eles levaram o Sonic na pegada meio Uncharted e tal, eu esqueci de falar também, mas o Sonic Frontiers, eu vi algumas gameplays do jogo, falam que é muito bom. É, sim, mas vocês me conhecem, sabem, né, que eu sou mão de vaca. E se quando eu quiser, eu vou pegar o jogo e falo. Agora vamos seguindo aqui, temos Resident Evil, o remake do primeiro, cara. Enfim, o Resident Evil primeiro é um classicaço, velho. Eu vou colocar o primeiro, eu quero muito jogar. A mesma coisa eu vou botar o 3. O 3 não, isso foi mal. O Resident Evil Village e o remake do Resident Evil 4. Porque eu sou fãzão de Resident Evil. Eu tô animado ainda, inclusive, pro novo que vai sair, cara. Resident Evil Hacking. Inclusive eu vou fazer 2 reacts. Life is Strange novo e Resident Evil novo que estão para sair, cara. Porque eu sou fã demais dessas porcarias. Inclusive, Life is Strange tá aqui nessa lista, cara. E não vai ter como não falar desse jogo nesse vídeo, porque eu vou falar disso mais pra frente, beleza? Little Nightmares 2. Olha, eu tô jogando o primeiro, cara. Esse jogo, cara, eu quero muito jogar. E provavelmente assim que eu terminar o primeiro, eu vou jogar o 2. Praticamente assim que eu penso. Eu termino um jogo, vou jogar outro e tal. E é assim que eu vou fazer é assim que eu vou fazer quando eu terminar o Little Nightmares, eu vou jogar o Little Nightmares 2. Psychonauts 2. Psychonauts 2 eu quero muito jogar. Tá? Ele é a continuação do Psychonauts classicaço. Isso. Mas não tá na minha lista de querer jogar, mas sabe como é que é, né? Eu costumo pegar jogo pra jogar pra saber um pouquinho mais, pra ver se gosta ou não. Inclusive, é aquela coisa, né, cara? Unpacking. Nunca ouvi falar. Só isso que eu tenho que falar. Omari também nunca ouvi falar. Só isso que eu quero falar. É, nunca ouvi falar, velho. Mas enfim. Vamos falar agora de Lego Star Wars, a saga Skywalker. Cara, eu sou fãzaço dos jogos da Lego. Mas esse aqui é o que eu tava devendo muito, velho. A saga Star Walkers. Quero muito jogar. Porque eu, como fã da franquia, dos jogos da franquia Lego, mano, eu sei.
que dizer, nunca joguei. Quero jogar, só isso. Agora temos Hitman. Hitman, no caso, o Hitman 3, eu acho. Quero muito jogar. Eu vi uma galera falando bem de Hitman, cara. Um jogo muito doido do Agente 47. Meu pai, inclusive, é fã de Hitman, cara. É muito doido, cara. E eu quero jogar os jogos do Hitman, cara. Nunca joguei, tô devendo. Sei. Halo Infinite, cara. O Halo Infinite eu recomendaria com ressalvas, cara. Eu já joguei? Não. Mas eu recomendaria com ressalvas pelos vídeos que estão circulando do macaco do Halo Infinite, que pelo amor de Deus, cara, que é esse macaco, velho? Olha isso aqui. Então, eu recomendaria com ressalvas o Halo Infinite. Assassin's Creed Valhalla, cara. Esse é um jogo, cara, inesquecível. Eu colocaria no inesquecível porque, cara, eu sou mega fã de Assassin's Creed, gosto muito por causa dos cenários históricos que o jogo passa. Eu, como aluno de faculdade, de fã de história, né? Como não gostar de um jogo que tem um cenário histórico como background, um contexto histórico como background, e conhecer, assim, lugares históricos, personagens históricos, participar de eventos históricos. E Assassin's Creed com certeza faz isso com excelência, velho. É muito, muito bom. Recomendadíssimo. Assassin's Creed, cara. Turismo 7, cara. Gran Turismo, eu sou mega fã. Mas tu gosta de Forza também. Mas o Gran Turismo foi um dos primeiros jogos de corrida que eu joguei, cara. Principalmente Gran Turismo 5. O 7 eu quero muito jogar, cara. Não foi mal, mas minha opinião é essa, cara. Eu quero muito jogar esse jogo. O Gran Turismo 7, que pelo que vocês estão vendo aí no vídeo, cara, é um jogo de corrida, claramente. E é um jogo, assim, bem assim, característico de Gran Turismo. Tem vários carros de diversas modalidades, diversos estilos, várias pistas. E é um jogo muito divertido. Gran Turismo, na minha opinião, é muito bom. Não, não contra Forza. Forza também é uma franquia genial, recomendo também. Mas nesse caso, Gran Turismo é muito bom, cara. O 7 eu quero muito jogar. Vamos falar agora para Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy que, cara, esse é um outro jogo que eu quero muito jogar. Porque eu sou fã de Harry Potter. Eu assisti aquele filmaço dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. E esse é um jogo que vale a pena. Dizem que vale a pena. Se vou querer jogar, eu quero jogar esse jogo, cara. Dizem que é muito bom. Mesmo dá pra falar de Horizon Forbidden West, que eu também quero jogar. Assim, é um jogo muito doido. Eu vi várias gameplays desse jogo. Eu vi gameplay desse jogo. Um jogo com uma pegada bem ficção científica, no cenário pós-apocalíptico, mundo aberto, mas não deixa de ser um jogo fantástico. Eu vi galera falando bem desse jogo, cara. E na minha opinião, a Guerrilla Games, que é o estúdio que fez os dois Horizon, o Zero Dawn e Forbidden West, tem potencial enorme pra pra seguir em frente, cara. Até lançar uma parte 3, que provavelmente vai sair ainda esse ano, não sei. Mas é uma empresa que vale a pena, confiar. Astros Playroom, cara. Vou ser sincero, cara, nunca ouvi falar desse jogo. Eu sei que ele é uma demonstração um pouquinho do Play, das funções do Play 4, Play 5, por aí. Mas é um pouco. Na verdade, eu colocaria ele, vou até subir, porque ele deixa a desejar muita coisa, cara. Assim, ele deixa a desejar muita coisa. Sério mesmo. Gear Survive, cara. Esse eu quero muito jogar. E o que eu falo também de quero muito jogar, cara, vale principalmente para a maioria dos jogos, cara. Que tipo Back for Blood, que era que é para ser o Left 4 Dead 3, no qual uma Valve não sabe contar até 3, então
Back 4 Blood ficou assim, não tem Left 4 Dead 3, não existe. E esse é um jogo que eu quero muito jogar, cara. A galera fala que bate a nostalgia do Left 4 Dead e tal, assim, muito doido. Call of Duty Black Ops Cold War. Cara, eu sou fãzaço de Call of Duty e esse é um jogo que eu quero jogar. Porque eu já joguei o Black Ops 1, 2 e 3. Os Black Ops 1 e 2 eu gostei muito. O 3 foi mais ou menos. E esse é um que tem aquela pegada Guerra Fria. E esse é um que eu quero muito jogar, cara. Eu tô vendo gameplay muito doida, cara. Sim. Far Cry 6, na minha opinião, ele deixa a desejar, mano. Por quê? É contra Far Cry, velho. Far Cry é uma franquia que eu gosto muito, uma franquia de tiro muito boa. Mas eu acho que no Far Cry 6 o potencial ficou desperdiçado, assim. Tô falando mal do jogo de jeito nenhum, cara. A Ubisoft, de jeito nenhum, cara. A Ubisoft tem uma empresa que é muito boa, inclusive. Mas nesse Far Cry 6 eles ficam bem repetitivos. Não tô falando que o jogo é ruim, o jogo é bom. Mas ele deixa muita coisa a desejar, velho. É praticamente isso. Pokémon Snap. Cara, eu sou fãzaço da franquia Pokémon. Mas esse jogo aqui eu quero muito jogar, cara. Porque eu, como fã de Pokémon, não tem como eu não falar desse jogo, cara. Porque eu sou fãzaço. Falei de Pokémon, assisti o anime quase inteiro. Mas é muito bom, cara. Recomendo assistir o anime e depois jogar os jogos, cara. E tá em outro jogo que tá na minha lista que eu quero jogar. Vocês veem, a lista de que eu quero muito jogar tá muito grande porque eu sou praticamente um dos maiores mãos de vaca do planeta. Bowser's Fury, que é do Nintendo Switch e vem com expansão. E é como se fosse uma expansão para o Mario 3D World, cara. Esse jogo aqui, ele vai pro quero muito jogar. Porque ele tem uma pegada bem diferente da história, cara. Sim, e ele é um jogo, assim, bem diferente, assim, que dá pra falar. Assim, porque o Bowser fica bem gigantão, ele tem que ficar bem gigantão também para derrotar com a ajuda do Bowser Jr., que o Mario fica bem desconfiado, mas depois segue aí. Mas depois ele ganha o aliado, né? O Bowser Jr. se torna aliado, isso eu acho bizarro, porque o Bowser Jr. ele normalmente ele é o vilão e praticamente é isso. Diablo Immortal, cara. Na minha opinião, eu recomendaria ele com ressalvas, porque eu, eu não tenho nada contra, assim, você ser fã dessa série. Eu também sou mega. Eu também gosto muito, cara. Mas eu acho que eles podiam trazer mais ideias novas, assim. Eles estão vindo atualizando expansões novas? Não sei. Provavelmente sim. Mas é um jogo que tem aqui. É o padrão Blizzard que a gente conhece da série Diablo, cara. Que é uma série de RPG. Você cria seu personagem, tem sua classe e tal. É isso. Só. Ratchet and Clank em uma outra dimensão. Ratchet e Clank é uma outra dimensão. Cara, eu assisti o filme do Ratchet e Clank. Gostei muito. O jogo, eu falaria que eu quero muito jogar, cara. Porque ele tem uma pegada bem diferente da história. Eu vi que a história é bem diferente dos outros jogos da série. E é algo completamente diferente. Assim como eu posso dizer. Não é. It Takes Two, cara. Seria um absurdo eu não colocar esse jogo como obra-prima, porque, pelo amor de Deus, cara, esse é um jogo muito divertido, viciante, óbvio, porque ele. Porque é aquele jogo, tipo, que se você começa a jogar, não quer parar mais. Ele é um jogo muito divertido, muito bizarro. Joguei com meu primo faz uns tempinho. E ele é bem divertido, assim. Ele é um jogo para jogar em duas pessoas, seja você online ou com um amigo próximo. No caso, como não tenho amigo, teria que jogar online. Mas é um jogo que não deixa de ser muito divertido, cara. É um jogo muito bom. Tem uma trilha sonora incrível.
E é um jogo que ele tem uma temática muito boa, porque e a história dele é muito boa e no qual conta a história de um casal que eles acabam se divorciando e eles se transformam em bonecos e para eles voltarem a ser humanos, eles devem voltar a ser um casal, cara. A história é muito bizarra, mas o jogo é muito divertido. Recomendo. Agora temos Neon White, cara. Neon White, esse jogo aqui eu nunca ouvi falar, velho. Falam aí, não sei o que. É isso, cara. Eu nunca ouvi falar desse jogo, porque é uma coisa completamente louca. Assim, nunca ouvi falar desse jogo. Agora a gente não perde tempo, agora a gente vai para a nossa alegria, porque a gente vai falar agora do primeiro Life is Strange, o que é absurdo não colocar esse jogo como obra-prima, como eu falei, The Takes Two não é. Seria injustiça eu não colocar esse jogo como uma obra-prima, porque pelo amor de Deus, cara, ele é um jogo assim, bem diferente assim do que eu joguei, os últimos jogos que eu joguei. Life is Strange é da Square Enix, que foi feito também pela Dontnod. Hoje em dia Life is Strange está sendo feito pela Deck Nine. Mas o primeiro Life is Strange é um jogo muito bom, cara. É praticamente a ideia do jogo muito boa, a história no qual a gente tem uma protagonista que se enxerga no mundo naquela fase de adolescência, na transição para a vida adulta. E não deixa de ser um jogo muito, muito bom. E ele aborda temas que são considerados tabus na sociedade, né? Porque ele é um jogo que fala de relacionamentos, bullying, suicídio, uso de drogas. E ele trata esses tabus com muito respeito, assim, cara. E é um jogo muito, muito bom. Uma trilha sonora muito boa, fato. O design dos personagens, tudo feito tudo pintado à mão, cara, é muito, muito bom esse jogo. E é daqueles jogos que ele traz um peso emocional bem forte em quem joga, cara, porque é impossível, você que está assistindo esse vídeo, é impossível você não querer, é impossível você querer chegar no final desse jogo e não querer desabar de tanto chorar, porque o jogo ele mexe muito profundamente, cara. Mas não deixa de ser um jogo muito, muito bom. Recomendadíssimo. E agora a gente fala, tem o Life is Strange True Colors. Life is Strange True Colors, que traz um novo personagem e traz uma ideia nova de resolver um caso do irmão da protagonista que acabou sendo morto. E esse é um jogo que eu quero muito jogar, cara, porque apesar de eu ser fã de Life is Strange, eu não joguei todos. Mas esse é um jogo que eu quero muito jogar, cara. Porque o Life is Strange True Colors, ele traz uma história diferente. A pegada é a mesma. De narrativa, tomada de decisão, a mesma coisa do primeiro jogo. E, enfim, é um jogo muito bacana, né? O primeiro eu recomendaria, e o True Colors eu quero muito, muito jogar. Mas enfim, encerrar o vídeo por aqui. Como eu falei, eu vou fazer esse vídeo de videogames assim em partes, porque temos uma pancada de jogos pra gente falar, cara, aqui nessa lista. E é uma pancada de jogos mesmo, cara, porque é difícil a gente falar de todos eles num vídeo só, cara. Mas eu vou encerrar por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do. E se vocês quiserem pedir uma opinião de próximo episódio de tier list, cara, deixa nos comentários aqui, deixa o seu tema também, que eu provavelmente vou estar fazendo também, beleza? Então, muito obrigado, galera. Valeu, falou e até outro dia.